no vídeo da Ordem. Toda a história de A Ordem Paranormal lá do canal do Bourik, que eu não conheço. Vamos lá. Ordem Paranormal e sua belíssima história. Opa, eu acho que você já viu algum dos RPGs do Selbit ou já ouviu Não, falar a não, grande já ouvi falar. história dos RPGs dele e que vai virar até um jogo. Hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada dos 3 RPGs dele, que é A Ordem Paranormal. Provavelmente hoje, quando estiver sendo postado esse vídeo, vai ser o dia que vai ser lançado o último episódio do RPG mais recente dele, que é A Ordem Paranormal Desconjuração. Tô seus Então, vou próximos no postar esse mobile vídeo também. antes pra dar aquela Ainda sensação bem que não boa para as estragou na hora, pessoas né, que vão ô chorar Lucas, que muito no lançasse. último episódio. Mas chega de enrolação. Hoje eu vou contar pra vocês o resumo dos principais acontecimentos de A Ordem Paranormal. A magia não vem para nossa realidade de maneira fácil. O mundo tem uma base de sanidade que é difícil de abalar. É por isso que fantasmas e manifestações paranormais só são encontrados em lugares específicos por pessoas muito sensíveis. Ghostbusters. Mas e se um grupo de pessoas ao redor do mundo começar a conspirar, gerando pânico e medo do paranormal? Forjando assombrações falsas, inventando conspirações absurdas, espalhando histórias de fantasmas, fazendo com que o medo do sobrenatural se torne cada vez mais comum. E se alimentando desse medo, as criaturas que antes eram só histórias começam a Que se barulho tornar de verdade. Discord é esse? Monstros bizarros que precisam ser destruídos antes que se tornem fato na nossa realidade, como se fossem supermercados ou leões. Por causa disso, uma organização secreta mundial foi criada, Eita, que tá a travando. Ordo Veritatis. Vivendo vidas duplas, os agentes da Ordo Veritatis espalhados pelo mundo todo secretamente investigam e impedem o paranormal de ser formado, lutando contra aqueles que só desejam mergulhar o mundo em caos. Do RPG dele, os status tá Começamos Renan do com o culto com RPG Ele é, com os velho, três ele é. personagens principais, Elizabeth Weber, Thiago Fritz e Daniel Hartmann. Ambos são chamados pela Ordem do Veritas para investigar um incêndio na escola Nostradamus do ensino médio. Mas se o Nostradamus. incêndio chama bombeiro, não é tão simples assim. Nesse mesmo incêndio aconteceram coisas que não são normais, como um bombeiro morto e um outro bombeiro desesperado querendo ir embora, afirmando ter visto um fantasma no local. Quando ambos os investigadores chegaram no local, eles encontraram um policial encarregado pelo caso, que se chama Gonzales Medina, que estava levemente puto com os policiais por ninguém ter mandado alguém para ajudar ele na investigação. A Elizabeth, que eu vou chamar de Liz, para ser mais simples, começa a investigar o local e ela acha alguns fios de cabelo, pedaços de tecido e pedaços de plástico. E analisando o corpo, nós encontramos o corpo completamente bizarro, com seus olhos afundados, sua mandíbula completamente aberta, lembrando o quadro do grito. E fora da escola temos o Thiago e o Daniel interrogando o bombeiro sobrevivente do caso, que mesmo em completo choque ele conta o que aconteceu. Os bombeiros foram chamados para apagar o incêndio da escola por volta das 2 da manhã. Eles foram até lá e apagaram as chamas que já estavam completamente alastradas pela escola inteira. Após apagar o fogo, eles entraram na escola para buscar possíveis vítimas e vestígios do que pode ter feito aquele fogo. Após retornar para o seu amigo bombeiro, o sobrevivente encontra ele morto. Enquanto isso, Lizzie, que ainda investiga o local, entra na saída do refeitório e acha uma mochila onde tem um cartão SD bem danificado e também descobre que o fogo pode ter vindo da cozinha em um suposto vazamento de gás. Até que o corpo do bombeiro começa a ter leves espasmos e ele começa a soltar vários sons como se o corpo dele estivesse em constante movimento e suas veias começaram a pulsar. Oxi. Começa a tremer bastante e fazer. Vocês conseguem ouvir a garganta dele tremendo por dentro e vocês conseguem ver que agora as veias que estavam pulsando estão inchando e as unhas dele estão começando a entrar na carne e começando a ficar mais pontudas. Após isso, Daniel, Thiago e Liz investigam Ô, só fazer um adendo aqui, mano. O Daniel é esse daqui, né? O cara, eu já não confiava nele, porque ele parece já ser alcoólatra, porque ele já tá com um cantinho aqui de cachaça, né? Então, da já não dá escola pra e confiar percebe que muito. o incêndio foi proposital e que alguém fez um explosivo na sala de química da escola. Após isso, o Thiago tenta recuperar os dados do cartão SD e nesse mesmo vídeo eles descobrem um garoto chamado Gabriel, que vai ser muito importante para a história inteira. E logo antes do vídeo acabar, eles conseguem ver pés febrios. E para recordar do Era rosto do água. Gabriel, Aham, eles sei. tiraram uma foto do vídeo. Tendo em mente o nome e o rosto do aluno Gabriel, eles procuraram na ficha da escola alguém que se assemelhasse pelo menos com o Gabriel. Eles Eles acharam veem que a era ficha do mesmo. Então eles descobrem aonde o menino mora e então os investigadores vão até a casa do cachaça, garoto. é O Thiago vodka. fica dando em cima da mãe do garoto.
Eu sei, é estranho, mas ele tava fazendo isso pra Olha distrair a mãe. Olha Entendeu? esses investigadores. A Melissa e Um Daniel conseguem leva mais cachaça informações pro sobre Gabriel. trabalho, Gabriel o outro dá em simplesmente cima da mãe foi à do investigação e sabia que desaparecido. tinha algo de errado acontecendo naquela escola. Então ele tinha um quadro de investigação no quarto, onde ele estava seguindo pistas dentro do colégio sobre o Urubuque, desaparecimento de Saba. 3 garotas. Júlia Correia, desaparecida desde o dia 20 de março de 2019. Fernanda Pinto, desaparecida desde o dia 30 de novembro de 2019. E Evelyn Orlando, desaparecida no mesmo dia que a Fernanda. O que foi que você tá rindo aí, Wendel? Do quadro tinham tweets estranhos das 3 meninas envolvendo recuperação sem motivo aparente, foto das 3, uma foto do professor Alexander com o endereço dele e uma foto rasgada com o Gabriel e mais uma pessoa e aparentemente um X vermelho no meio. E na conversa com o Thiago e a mãe do Gabriel, a mãe dele cita a namorada do Gabriel, Lina. Presta atenção nessa Lina que ela vai ser bem importante, mas Ele fica descobriu. pra você entender. Tendo todas as informações, eles partem direto para a casa de Alexander Conte, o ex-professor de história do colégio que estava assistindo seu famoso Power Rangers de boaça no sofá, quando do nada alguém arromba sua porta com um chute. Após Thiago arrombar a sua porta, eles começam a interrogar Alexander, que o mesmo começa a ter espasmos e está sempre lembrando de várias coisas quando qualquer um dos 3 investigadores falam sobre as meninas desaparecidas. Daniel logo descobre então que isso são sintomas de um ritual que apaga memórias, que supostamente o Alex tinha sido submetido. Alexander, após ver as provas das investigações, ele lembra do diretor da escola, Álvaro Augusto. Os Já não tem cara investigadores legal ligam esse para a Álvaro aí. ordem, e a ordem dá informações que a construtora do Gabriel tinha conexão com uma pequena parte secreta do local, um pequeno local secreto da escola. Após saberem disso, Liz e Thiago vão para a construtora de Oxford e invadem uma sala onde encontram uma pasta sobre o Ele já tem colégio cara de que é do Nostradamo. capeta. Descobrem que a construtora Ele tem era cara de vilão. responsável apenas pela reforma da biblioteca para reutilizar o antigo porão e criarem um bunker. E então, Thiago, Liz, Daniel e o novo personagem Alexander seguem para a escola e reencontram Gonzalez na porta, deixando ele do lado de fora. Após todos entrarem na escola, ambos percebem que a escola está com uma névoa muito espessa. O Alex começa a ter espasmos após lembrar das meninas presas e gritando. Eles vão até a biblioteca e percebem que há uma parede que não foi destruída Ai, por meu incêndio, brinco. e uma estante. E ao lado desse estante, Thiago encontra uma câmera. E com essa câmera ele Carai, consegue ver tá um vídeo. bem a câmera, hein? Você abre o notebook pra ver o vídeo e o cartão SD só tem um vídeo. A data é 29 de fevereiro de 2020. Vixe. O vídeo começa com 2 meninos. Um deles... eles 2 estão andando pela biblioteca. Um deles é um menino de cabelo curto e um moletom laranja. E o outro é o mesmo menino que estava gravando aquele primeiro vídeo. Ele fala, pronto, eu tô gravando. Pra onde que ele levou ela? O menino que tá segurando a câmera pergunta. O outro, que tá andando na frente dele, fala, só me segue, Matheus. Eles continuam andando pela biblioteca, passando pelas estantes, até que eles chegam exatamente na estante que vocês estão, só que ela não tá do jeito que ela tá agora. Ela tá inclinada, como se fosse uma porta aberta. Ele abre mais e eles começam a descer uma escada por um corredor escuro com paredes de metal, mas tá muito escuro para vocês conseguirem enxergar qualquer coisa. No final do corredor, que eles continuam seguindo, tem uma porta com uma fresta de luz vindo de dentro Eu quero dela. saber quando que vai aparecer o Satanás. Eles continuam indo e o menino que tá gravando tá claramente bem assustado e o outro que tá na frente também tá. Eles estão estranhando bastante a situação que eles estão. Quando for marcar minha cidade? Eles chegam no final daquele corredor. Notificação. E quando ele abre a porta, o menino da frente, o menino segurando a câmera toma um susto e a câmera Cai. vibra, ela balança e começa a gravar o chão, Oxi. que tem alguns desenhos e símbolos estranhos desenhados no chão. E eles começam a gritar. Depois a câmera sobe um pouco e vocês veem o Gabriel com um moletom segurando uma faca na frente de uma menina ajoelhada com os cabelos negros e uma fita silver tape grudada na boca. O lugar A cara do todo Luba. de metal, O cara tá com vários muito símbolos em de choque. Exoterrorismo e Exoterrorismo, rituais ao que diabo é redor isso? da sala e velas ligadas. O Matheus grita: que porra tá acontecendo, Gabriel? O que você tá fazendo? Você tá indo longe demais. A câmera chacoalha muito. O menino de laranja também: mano, o que você tá fazendo, Gabriel? Pelo amor de Deus. A menina, Mano, que tá com tipo, a- todo mundo assim, sabe, tranquilo, analisando as coisas. Aí tá o Luba.
Parece que só ele que tá em choque, sabe? a boca tapada, só eu. A câmera balança muito e vocês só conseguem ouvir. E os meninos, não, o que você tá fazendo? E eles começam a brigar, a câmera chacoalha, você não consegue ver mais absolutamente nada, a câmera é derrubada no chão. Eles falam, mano, o que foi que você fez, Gabriel? Você ficou louco, porra? Nisso, só uma voz muito calma é ouvida. E é o Gabriel falando, Matheus, você sabia o que eles iam fazer? O Matheus e o Gabriel, o Matheus e o menino de laranja ficam, mano, que? O que tá acontecendo? Mano, você não ia só gravar ela falando as coisas? Eu não Você ia gravar ela consigo. confessando? O que você tá falando? Porque que porra de lugar é esse, mano? Nisso, eles começam a brigar um tempo, o Gabriel só tá parado. Esse daqui balançando a cabeça tá tipo, compreendo. Entendi. E Esse os daqui sons parece que tá dela viajando, começa sabe? a Parece surgir. eu na aula da Um som de faculdade carne segunda-feira. Ele mexendo. tá tipo assim. Os três meninos começam a mostrar. Eles começam a assustar até mesmo o Gabriel, que tava friamente. Tanquei Ele olha agora. pro som. A mais de boa é a Gabi. de Ela tá carne. mais. A câmera tá no chão, você só consegue ver os pés e o corpo da menina, que tá com a garganta completamente cortada. E ela começa a se tremer. Ui. E eles começam. Que "Mano, isso, O que tá Wendel? acontecendo? E o vídeo acaba. Oxe, o outro. Agora eu não sei se o outro ali que tava embaixo da Gabi, ele tava. Fazendo sound Alex, effects. então, depois que viu esse vídeo, ele começa a ficar em completo Ou estado não. de choque. E Gonzalez aparece gritando por Thiago, dizendo que ambos já estavam ali 2 horas. Mas para eles não tinha passado nem 10 minutos direito. Depois de louco. muita conversa, eles escutam Tempo é Gonzalez relativo. gritando. E quando todos se viram para se olhar, eles olham uma criatura toda torta no ar, com a coluna invertida. E ela tem o uniforme da escola completamente destruído e Ah, cabelos mano. longos na frente do rosto. Porra, E isso a daí pele é do Japão fica então, né? Porque. constante movimento. A criatura captura o Gonzalez e o Thiago, em um ato de desespero, ele tenta salvar o Gonzalez, mas infelizmente ele não consegue. A criatura mata Gonzalez da Gonzalez. mesma forma que fez contra o bombeiro. Enquanto nesse exato momento, Liz foge junto com o Alex e Daniel escapa por muito pouco. Ele tinha uma chance de ter morrido ali enorme. Do lado de fora da escola, eles tiveram uma briga e se separaram. Liz, Daniel e Alex vão para a casa da Liz. E no dia seguinte, o Senhor Veríssimo aparece junto ao Thiago. Quem é esse? O Senhor Veríssimo pede desculpas ao grupo, pois aquela missão é bem mais difícil que ele imaginava. E que eles teriam que fazer uma varredura no local. Basicamente, varredura é tipo matar Quem é o todos véi? os Eu não sei quem é seres que tem naquele lugar e ir pra acabar com o mal de vez. Então, após a conversa, todos os investigadores vão para a escola atrás mais da foda da ficha de RPG. Lila, a suposta namorada do Gabriel. Eles não encontram. E eles vão tentando achar o Matheus que estava lá no vídeo da câmera. E eles acham a ficha de Matheus Guilherme. Caralho, o Matheus amigo parece do o Gabriel. Peter Parker. Eles partem pra casa do Matheus, enquanto Alex e Liz vão conversar com o garoto. Daniel e Thiago pulam a cerca e vão para uma janela aberta que vai diretamente pro quarto do Matheus. Depois o Matheus fica com bastante medo, porque ele estava sendo interrogado naquele Olho momento. sempre aberto. Ele corre pro quarto e encontra Thiago e Daniel lá. Matheus se acalma e ele conta tudo sobre o que aconteceu na mesma noite das filmagens. Gabriel queria muito investigar o desaparecimento das meninas. E o Gabriel suspeitava do Alex. Quando a sua namorada Lina desapareceu, ele ficou bem mais paranoico e começou a odiar e suspeitar de Agatha, uma menina que sofria bullying por causa da história de sua mãe. Gabriel chamou a Agatha para ir até a escola para conseguir a confissão da mesma. E a Agatha foi. Mesmo com o Matheus avisando para ela não ir, É ela burra. foi. E aconteceu o que aconteceu no vídeo. O corpo de Agatha se levanta e mata Gustavo da mesma forma que havia matado o Gonzalo. Então o Gabriel disse para queimar a escola para acabar com tudo ali. Matheus faz os explosivos que começa a dar um incêndio na escola, enquanto o Gabriel guarda um livro de capa preta e foge. A equipe volta para a escola em busca da ficha de Agatha e descobre seu endereço, indo até o apartamento. Ao chegar lá, eles encontram um livro na mochila que apareceu no vídeo, que é a mochila do Gabriel. Caralho, E é do todas as Vasco. pistas que foram retiradas no quadro de investigação. E lá, eles encontram a metade da outra foto que tinha um X no meio. E sim, nessa foto tá o Gabriel
e a Lina. Enquanto eles estão no apartamento, eles são invadidos por dois exoterroristas, eram professores da escola. Se chamava Matias Dene e o outro chamava Olavo Costa. Liz mata Matias e Olavo Costa é derrubado pelo Alex. Nesse tempo, Gabriel sai de dentro de um dos armários da cozinha, mas é segurado pelo Daniel. E mesmo com as ameaças, eles começam a interrogar o Gabriel e o mesmo afirma que a Agatha mereceu aquilo. E mesmo com as ameaças, Esse daí ele já tá parece que louco. não tá com medo de morrer. Pelo menos ele conta já tá louco. com mais detalhes sobre o que aconteceu. Ele fala que viu a Agatha abrindo o bunker com um livro e que ele desceu até lá e viu coisas horríveis. E diz também que sabe como derrotar a criatura, mas só vai contar se eles deixarem ele livre. Thiago, que já tá muito puto, atira no pé do Gabriel. O Alex o defende, mesmo ele sendo um psicopata, ele sente afinidade por ser o ex-aluno dele. Eles tentaram interrogar o Olavo, só que acabaram furando a garganta dele sem querer. Após tudo que aconteceu, eles voltaram não. a querer. Sem querer, eu furei sua garganta, sabe? Assim, foi sem querer, sabe? Não era pra só, né? Mas foi sem querer, sabe? Tropecei ali, acabei tropeçando, sabe? Pimba. Acabou. Foi sem querer, sabe? Acontece, né? Quem nunca? Isso que o Senhor Vinícius mandou para eles, Meu junto Deus. com o Gabriel. Sem Eles chegam querer, até uma como? lavanderia, que na verdade é um lugar secreto deles, e Senhor Vinícius entrega armas para ambos para eles fazerem a varredura. Gabriel, que foi levado também até lá, foi intimidado pelo Senhor Vinícius, e Gabriel disse que o corpo tinha que ser Foi só uma queimado faca, só e foi uma, embora né? correndo. Foi sem Após querer, assim, na conseguir abrir a garganta. passagem da estante com o livro, os quatro descem e vão matando todos os monstros até lá. Eles descobrem Eita. que os exoterroristas estavam tentando criar uma criatura Parece um nova mofo em outra do mistura. Resident Evil Eles 7. encontram também Lina se transformando em um zumbi de sangue e o Álvaro, o diretor da escola que tinha se matado. E quando ele encarava os desenhos da criatura que eles estavam criando com um grande sorriso no rosto. Quando a equipe vai na última sala, eles encontram o corpo da Agatha e o monstro Mano, que boa parece noite. a junção 10 de segundos se vários tiver live. Boa corpos. noite. Boa noite, Enquanto Luquinha. Daniel Segunda tem luta live, contra o viu? bicho, Thiago, Que seu celular agora tenha está voltado já. surdo de ouvido por causa do grito estrondoso da criatura, pega o livro e tenta entregar para a Alice. Alex, depois que vê a criatura, ele fica paralisado e quando a Alice tenta pegar o galão de gasolina, Thiago joga o livro para Alice para ela procurar um ritual que envolva queimar corpo ou algo do gênero. Ela encontra um ritual chamado troca de corpo, que diz as instruções para reverter o processo caso dê errado. As instruções são queimar o corpo da vítima e falar seu nome verdadeiro, enquanto eles tentam vários nomes. O Daniel, que estava lutando, ele é partido no meio por causa do monstro que abocanha ele. As pernas do Daniel caem pra frente do grupo e a Alice finalmente fala o nome Gabriel e o monstro se dissipa em meio à névoa. Em todo aquele tempo que eles estavam falando com a Gabriel, na verdade eles estavam falando com a Agatha e ela havia matado ela mesma no corpo do Gabriel. Alex não aguenta o choque de ter visto o Daniel sendo morto. Ele se sente muito culpado e ele se mata. E assim, ó, Paranormal acaba. E sim, você pode chorar assistindo RPG. Então, se você tiver um tempinho pra assistir, os episódios vão estar aqui no card. E vai também no canal da Não Sei Se For World. Meu vídeo foi 100% inspirado nela. E alguns outros por cento inspirado em si no RPG do Selbit. Mas eu agradeço muito a ela, porque ela me deu essa inspiração de fazer o vídeo. Se não fosse por ela, eu escrevi esse roteiro sozinho e eu ia deixar muitas coisas Meu de fora. irmão. Então, muito obrigado. E passa no canal dela que vai estar no comentário fixado também. Se vocês quiserem a história do Segredo da Floresta, também comenta aí embaixo. Legal, velho. Legal. Interessante. O final foi bem, né? Pô, altas revelações.